atenção porque tem dica de nutrição. Ele é ótimo. Vocês enfiaram o pé na jaca esse fim de Sim. ano? Sim, eu também. Eu e o peru, nossa, a gente Não não é? se A largou. tia o peru, ela se atracou com o peru nesse fim de ano, que tá uma maravilha. Seja bem-vinda, Carolina Entrevista. A gente adora quando você vem aqui. Feliz ano novo. Seja abençoado, gente. Coisas Tudo de boas, melhor. Muito próspero. Amém, pra nós. Não tá gelada, tá com frio? Tava gelado. Tá geladinha? A minha tá quente, acho que eu acostumei já, que tô na adrenalina ainda. A adrenalina vem agora, a gente esquenta um pouquinho, ó. Vamos começar essa pauta, que ela é muito importante pra você que comeu bastante esse final de ano e tá tudo bem, né? Porque final do ano é pra isso mesmo, né? Sim. Eu sei que pra nutricionista ela fala, não, tem que ser com equilíbrio. Mas não tem como, com aquela fartura, aquela mesa cheia. E aí, quais são os órgãos do nosso corpo que vão ser mais prejudicados com essa comilança toda? O excesso de alimentos, principalmente ricos em açúcar, gordura saturada, álcool, que é o que nós mais comemos no final do ano, ele vai prejudicar todo o nosso corpo, mas principalmente fígado, rins, né? Sistema linfático. O intestino também O entra intestino nessa? também entra, porque é um dos órgãos que também ajuda no processo de eliminação de todas essas substâncias que são substâncias maléficas ao corpo para ser eliminado. Então, todos os órgãos que trabalham como faxineiros no nosso corpo acabam sendo sobrecarregados. É interessante porque às vezes você até ganha um pouco de peso, mas às vezes não é só o peso, é o inchaço, né? Você fica tão inchaço que você acha até que é gordura e às vezes não é. Não, é muito bom você falar isso. Tá. Muitas pessoas falam, ganhei 5 quilos. Às vezes teve uma retenção hídrica, que é o acúmulo de água pelo excesso de sal, açúcar e álcool. Tem pessoas que comem muito de fato e acabam ganhando gordura. Mas para a gente ganhar 1 quilo de gordura, você tem que consumir em torno de 7.000 quilocalorias. Cada 7.000 quilocalorias vira 1 quilo de gordura. Então, dificilmente, se você só exagerou na ceia do Natal e do Ano Novo, você vai ganhar 1 quilo de gordura. Mas, normalmente, retém-se líquidos pelo excesso de álcool, açúcar e sal. E para equilibrar tudo isso, eu estou vendo aqui alguns grupos alimentares. A gente começa por aqui, Carolina, Sim, pode ser? A sim. hidratação, porque a gente não é só tomar água. Eu vou tomar água, mas a quantidade de água, como que eu faço para realmente essa hidratação acontecer de fato? A hidratação, independente de ter exagerado no Natal, na ceia de Natal, no Ano Novo, tem gente que exagerou do Natal até o Ano Novo, né? Todo esse tempo. Mas o ideal é calcular 35 ml de água por quilo de peso corporal. Então vamos supor que um indivíduo pese 70 quilos. Ele vai pegar 70 e multiplicar por 35 e vai dar a quantidade de água que ele deve consumir por dia. É óbvio que dependendo do lugar que essa pessoa mora, se mora numa região um pouco mais quente, se essa pessoa faz atividade física, essa quantidade de água pode ser um pouquinho maior. Então são 40 ml por quilo de peso. Você acredita que antigamente, quando eu ficava inchada, eu achava que eu tinha que parar de tomar água? E tem gente que pensa assim, fala, se eu tô com muita água no meu organismo, se eu tô retendo o líquido, eu preciso parar de tomar água. É totalmente ao contrário, né? Totalmente o contrário. Quando a gente fala de retenção hídrica, que é essa causada até pelo calor, às vezes o calor causa essa retenção hídrica. No calor a gente percebe, principalmente nós mulheres, pela questão dos hormônios, a gente fica um pouco mais inchado. Essa retenção é o que a gente chama retenção intersticial. Ela não é a água que está dentro do corpo, é uma retenção que fica sob a pele. Então, essa retenção, para ser eliminada, ela exige uma ingestão de água aumentada, de líquidos aumentados. E líquidos pode incluir, então, os chás, que eu tô vendo aqui. Tem algum tipo de chá que seja mais indicado para eliminar, né, essas toxinas, desinchar? Nós temos chá, diurético, né? Essa são palavra chás diuréticos. A ingestão de chás, principalmente os chás diuréticos, vão ajudar na eliminação desse excesso de retenção. Então, a gente tem alguns que estão aqui. A gente tem dente de leão, que ele ajuda não só na retenção hídrica, mas também na celulite, desinflamação. Tá. Dente de leão. Nós temos a cavalinha, que é um diurético. Essa cavalinha. Tá. Cavalinha, dente de leão. Esse é o hibisco? O hibisco. Eu adoro. Que é esse chá aqui, ó, que fica bem bonito. Uma cor maravilhosa, dá pra fazer sucos também, né? Sim, dá pra colocar junto com suco. Faz o chá e coloca no suco, sucos verdes, sucos do dia a dia. E esse? Esse aqui é sene.
Vou fazer só um parênteses em relação ao hibisco. O hibisco é um chá que deve ser consumido com moderação. Na verdade, todos. Não é porque é natural que você pode consumir à vontade. Oriento 1 litro por dia, tá? Certo. Mas o hibisco, em específico, quem tem problema de pressão baixa não deve consumir em excesso, porque pode se sentir mal. Uma xícara por dia seria o ideal? Eu falo em torno de 500 ml. E para quem não tem problema de pressão litro. baixa? 1 Um litro litro. por dia. Tá? Bastante, né? É bastante. Bastante coisa. É bastante. E para quem está tentando engravidar, ele mexe bastante com a parte hormonal, então eu não recomendo o hibisco para quem está tentando engravidar. E aí, além dos diuréticos na parte de chá, tem também na alimentação, né? Tem a água natural, água com gás, tem os isotônicos, eu peço cuidado com isotônicos porque eles têm bastante açúcar. Hoje nós encontramos versões zero açúcar. Mas tem muita gente que faz atividade física para entrar em forma e acaba tomando isotônico que tem uma alta quantidade de açúcar. Então, isotônico é só se for exercício muito intenso, sob um sol muito intenso também. Ou se está, por exemplo, na praia, na piscina que transpirou demais, está muito quente, aí vale tomar. Vale, mas eu ainda prefiro água de coco, chás gelados naturais ao isotônico, porque você está em repouso na praia, então você não gasta muito. Vamos para as frutas, então. Aqui nós colocamos frutas, verduras e legumes, que são alimentos que vão ajudar nesse processo de detoxificação. O porquê que eles vão ajudar a detoxificar, que é desintoxicar, no que as pessoas falam. No popular, né? No popular. Primeiro porque tem muitas frutas, verduras e legumes que ajudam na diurese, então vai eliminar o excesso de líquido. Além disso, fruta, verdura e legume tem fibra e nutrientes, micronutrientes, magnésio, sódio, selênio, potássio, e todos esses micronutrientes vão ajudar o fígado no processo natural que ele já faz de eliminar o que nós consumimos em excesso, o que é tóxico para o nosso corpo. Então, sempre colocar nesse período, em toda a vida, né? Sim. Frutas, verduras, legumes, principalmente com cascas, frutas que podem ser preparadas com casca. Frutas vermelhas, porque são riquíssimas em antioxidantes. Então, para mulheres que estão na perimenopausa, climatério, menopausa, ótimo, são né? frutas riquíssimas em E antioxidantes. o abacate? Todo mundo fala assim, mas o abacate é gorduroso. E aí, eu estou fazendo essa destoxificação, é assim que se fala, né? Destoxificação. Exato. E o abacate, pode comer? O abacate entrou aqui, é um alimento rico em gorduras boas. Tá. Então, ele tem o que a gente chama ácidos graxos que ajudam no processo de desinflamação do corpo, que é o que esse excesso de alimentos consumidos no final do ano faz, inflama o corpo. Então, o abacate é um dos alimentos que ajuda nesse processo de desinflamação. Lembrando que não é o abacate sozinho ou o chá sozinho que vão fazer a diferença, é o contexto todo. Tá, é o combo todo aqui, né? Exato. São todas as alimentações que entram aí. O que é isso, hein? Que eu tô tentando descobrir o que é. Esse aqui é o aspargo. O aspargo tem um aspargo. efeito diurético, tá? A alcachofra, poucas pessoas conhecem. Eu amo a alcachofra porque minha mãe preparava muito, hoje em dia ela não tem feito. A alcachofra ajuda muito, é riquíssima em nutriente. Você cozinha, faz um molho com tomate, cebola e você vai comendo e raspando uma polpa que tem dentro dessas folhas. E você pode comer também o miolo da alcachofra. O coração, né? O coração da Sim, alcachofra. sim. Mas é um alimento muito rico em nutrientes, além da couve, que tem muitas substâncias como ferros, antioxidantes, cenoura, tomate, couve-flor, brócolis, abobrinha, a própria beterraba, berinjela. É excelente, porque ela ajuda a eliminar o excesso de gordura que a gente come. Existem suplementos que são feitos de berinjela para ajudar a gente fala sequestrar o consumo excessivo de gordura. Então é bom pro fígado. É bom para o fígado e para o excesso de gordura de uma forma geral. No corpo. Quem tem problema de hipercolesterolemia, que é o colesterol alterado, pode consumir, colocar rodelas de berinjela no suco que for preparar ou fazer preparações que incluam berinjela, desde que não seja frita. Então ajuda a emagrecer? Ajuda no processo de emagrecimento, mas como eu disse, não existe um único alimento que vá levar, né? Não existem Felizmente, milagres. Ia ser mais fácil. Vamos para os temperos aqui, que também são itens bem importantes nesse processo. Sim, nós colocamos aqui temperos que têm efeitos anti-inflamatórios, porque quando nós comemos excessivamente alimentos ricos em açúcar, sódio, como eu já disse, estou repetindo,
nós inflamamos o nosso corpo. E esses temperos têm efeito anti-inflamatório. Então o alho, ele é um grande inflamatório natural, existem até cápsulas de alho para quem não gosta de consumir o alho. Para diminuir a inflamação do corpo? De uma forma geral, diminuir a inflamação do corpo. Para quem tem celulite, porque aí nessa hora que você ganha um pouco de peso, tem a retenção de líquido, a celulite fica muito mais evidente e muitas vezes as mulheres sentem dores também, né? Sim, sim. A gente tem muito casos de lipedema. Hoje é muito comum o lipedema, que é uma inflamação da gordura corporal. É muito comum em mulheres, principalmente pela questão hormonal. E o alho tem esse efeito anti-inflamatório, assim como a cebola, a cúrcuma, que está aqui, que é esse amarelinho, e o gengibre, que também tem efeito anti-inflamatório, tá? Aqui nós colocamos a pimenta, porque eu sempre oriento a associar a cúrcuma com a pimenta, porque a pimenta potencializa a ação da curcumina, que é a substância que tem efeito anti-inflamatório. Mas olha, eu não sabia disso. Então, se você só consumir a cúrcuma, de repente você não tem tantos benefícios assim. Você não isso? Potencializa o efeito. Tá. Tem benefícios, mas a pimenta potencializa esses efeitos da curcumina, que é a substância que tem o efeito, composto bioativo que tem efeito anti-inflamatório. E é qualquer pimenta ou tem que ser algum tipo Eu específico? gosto da pimenta preta, tá? Porque é a pimenta do reino? É a pimenta do reino, tá? Pode ser a que tem os grãozinhos, você moe na hora, ou pode ser a já moída, não há problema algum. Ó, daqui a pouquinho ela vai ensinar um suco detox gostosinho que vai ajudar você a eliminar essas toxinas do organismo. Mas vamos vir pra cá? Vamos. Eu tô vendo umas sementinhas, tô vendo aveia. Exato. Você até perguntou, eu não havia dito sobre o intestino como um órgão importante para ajudar nesse processo de detoxificação. Certo. O intestino, todo mundo já ouviu falar, ele é o nosso segundo cérebro e ele tem uma conexão direta, bidirecional com o cérebro. Então, para evitar depressão, síndrome do pânico, doenças psíquicas, cuidar do intestino é extremamente importante e desintoxicar o intestino depois de períodos de abusos alimentares é muito, muito, muito benéfico. Então, nós colocamos aqui alimentos ricos em fibras. Aqui tem um iogurte vegetal, por isso ele tem essa consistência mais clarinha. Iogurte vegetal? Esse eu nunca comi, hein? É um iogurte vegetal. É? Deixa eu ver aqui, ó. Ele tem a consistência um pouco mais rala, porque ele pode ser feito de aveia ou de arroz. Esse é feito em casa ou compra no mercado? Esse foi comprado no mercado. Existe, junto com a parte dos iogurtes convencionais, nós conseguimos encontrar o iogurte vegetal para quem não consome o iogurte natural. Aqui eu trouxe só como opção, mas pode e deve ser consumido o iogurte natural também ou o kefir. Por quê? Porque tem probióticos que são lactobacilos, aqueles famosos bichinhos que vão lá no nosso intestino e vão ser os soldadinhos que vão lutar para que o nosso intestino não absorva coisas que não precisa absorver. E hoje em dia tem iogurtes com poucos ingredientes, né? Sim, esses são os clean labels, que a gente chama, que é rótulo clean, que é o rótulo limpo, que é quanto menos ingredientes para todos os alimentos, mais saudável esse alimento é. Então tem iogurte, que é iogurte, lactobacilos, né, que a gente chama, que é o fermento lácteo, que pode ser de vários tipos, que são bichinhos diferentes, porque cada bichinho ele trata um problema. Em consultório, a gente vê o problema do paciente e prescreve esses bichinhos específicos, com nomes específicos, para tratar o problema que a pessoa tem. Mas de forma geral, para quem quer cuidar da saúde, o iogurte, o kefir, kombucha, tofu, são alimentos riquíssimos em probióticos que vão ajudar a cuidar do nosso intestino e ajudar nesse processo de eliminação de substâncias tóxicas. E aí tem as fibras que a gente chama de prebiótico, que é o que vai ser a comidinha desses bichinhos. Tem que alimentar os bichinhos, então. Exato, é que nem aquele tamagotchi que a gente tinha quando era criança. Vai ser o seu bichinho de estimação agora, lactobacilo. Você ingere, mas tem que dar comidinha para ele ficar feliz. Ele tem que estar alimentado para ele se reproduzir. Tá. E são as fibras solúveis que são esse alimento para o bichinho reproduzir. Então a gente tem, aqui é chia, aveia e linhaça. Linhaça, eu gosto de falar que quando ela está em grãos assim, ela só serve para formar o bolo fecal. Porque nós não digerimos a semente de linhaça, nós não somos passarinhos. Entendi. Para que a gente aproveite o benefício da linhaça, que é o ômega 3, nós precisamos triturar essa linhaça e fazer uma farinha, porque o ômega 3 está dentro da sementinha.
Então a semente ela é bem pequenininha e a gente só tira o ômega 3 da linhaça quando você tritura. Tritura, senão não adianta. Não. Então o que eu oriento é, se a pessoa quer deixar a farinha, bate um pouquinho, coloca num pote, deixa dentro da geladeira, que é um lugar escuro, por até 4 dias. E aí vai sempre consumindo e refazendo. A aveia, que pode ser colocada com frutas, é riquíssimo em fibra, dá saciedade. A chia também, tem gente que até coloca no suco para trazer saciedade e diminuir o apetite nesse período. E aqui eu tenho sachêzinhos que a gente encontra em farmácias, é fácil de encontrar, que são fibras solúveis para ajudar a emulsificar as fezes e a gente conseguir eliminar todas as toxinas que precisam ser eliminadas. E como é que encontra então na farmácia? Fibra solúvel? Fibra solúvel. Esse nome? Fibra solúvel. É só procurar, perguntar para o atendente aonde encontra a fibra solúvel. Aí toma um sachê por dia? Isso vai depender muito de cada pessoa. Vamos falar de forma geral, uma no almoço e um sachê no jantar. De forma geral? De forma geral. Mas aqui você fala de alimentos que a gente pode consumir no dia a dia e se quiser para sempre seria o ideal, né? Na verdade, isso aqui deve ser a base da nossa alimentação, não só para eliminar os excessos do final de ano, mas deve ser o que nós vamos preferir ao longo do ano. Perfeito. Porque isso aqui é comida de verdade. É comida de verdade. Aí eu tô vendo carne, queijo, ovo. É isso mesmo? Sim, então aqui sim. é a parte proteica. A parte proteica, a gente tem também um pouco de gordura. Posso só voltar? Aqui claro. É o psyllium. O psyllium nós encontramos em zona cerealista, lojas de produtos naturais. Ele também é uma fibra solúvel, muito similar a essa fibra de sachê. Tem um preço muito mais acessível. E o psyllium vem de uma planta chamada planta govata, que é também o que dá origem à parte desse aqui pronto. Então, para quem quiser, o psyllium é encontrado facilmente com um preço muito acessível e pode ser adicionado em comida, em bolo, no próprio feijão, e você adiciona fibra ao seu dia de uma forma... quantidade? Eu falo para colocar numa preparação, vamos supor, de 1 quilo de feijão, 2 colheres de sopa. Se for fazer um suco, por exemplo. Você vai colocar a quantidade que você julgar interessante para o seu paladar. Tá. O suco tem que ser palatável. Tá. Tem um sabor residual, não é muito forte, mas cada um tem uma tolerância, né? Fibra em excesso não faz mal, porque diminui glicemia, diminui hipercolesterolemia, triglicérides elevado. Então, quanto mais fibra eu consumir, melhor. Com água, né? Junto com água. Se não dá ruim. É que nem cano, se a gente coloca muita fibra e não tem ingestão hídrica, você vai formar um bolo fecal, mas você não vai ter lubrificação. E aí, ao invés de soltar o intestino e fazer ele funcionar, você constipa, você prende o seu intestino. Importante. Então, muito importante isso que você trouxe, que é fibra com ingestão hídrica adequada. E aqui, né, gente, tá... vamos para esse, né? Nós não falamos. Isso. São as gorduras boas. Gorduras boas, elas têm efeito anti-inflamatório por serem ricas em ômega 3. E aí aqui a gente tem carnes, né, que tem um pouco de gordura saturada, mas são gorduras boas à saúde. Tem o ovo, que é riquíssimo em colina, vitamina D, principalmente a gema, porque muita gente tira a gema e uma das partes, é a parte mais rica do ovo. Em nutrientes, em micronutrientes. E nós temos as oleaginosas, que são riquíssimas em micronutrientes como magnésio, selênio, e vão ajudar também nesse processo de detoxificação. E o azeite, que todo mundo sabe, se possível extra virgem para alimentos crus, e o convencional, se for usar para cozimento. Aí aqui a gente tem a parte de proteica, mas a parte gordurosa também. Como você falou, tem a gordura da carne, do ovo, do queijo, o próprio azeite. É diferente você comer esse tipo de gordura com este grupo aqui, ó, com este grupo saudável aqui, e comer esse tipo de gordura com esse outro grupo aqui, olha, que são os industrializados, o açúcar. É diferente, o organismo age completamente diferente. Totalmente diferente. Esses alimentos todos são alimentos minimamente processados, tá? O que é isso? Ele não passa por adição de açúcar, sal, aditivos químicos, adoçantes. Então, são alimentos que, quando associados, complementam um ao outro, trazendo o tanto de nutrientes que nós precisamos.
Claro que individualmente nós vamos avaliar a necessidade de suplementação. Muitas vezes é necessário, porque para atingir dose de nutrientes nós teríamos que consumir um volume muito grande de cada um desses alimentos. Então, às vezes a gente suplementa. Mas isso tudo associado, se você consumir com controle, não vai levar ganho de peso e vai trazer saúde. Aqui a gente tem gorduras. Por exemplo, pode ter algum preparo aqui que tem azeite, que tem queijo, que tem carne, mas a gente associa aqui muito açúcar, muita farinha, muito sódio e muitos aditivos químicos. E o que acontece com os aditivos químicos? Eles são substâncias produzidas em laboratório, químicas. Alguns alimentos têm derivados de petróleo, parafina, então que são aquelas siglas que aparecem nos rótulos. Que a gente não entende nada do que significa, mas faz muito mal pra gente, né? São substâncias extremamente inflamatórias que intoxicam o corpo, levam a doenças, desenvolvimento de doenças como doenças crônicas e doenças autoimunes. Sim. Então, tudo que for extremamente processado deve ser consumido com moderação. E nesse período que eu quero desintoxicar, desinflamar, isso aqui não cabe. Cerveja, refrigerante, hambúrgueres, batata frita, doces, pães que têm excesso, às vezes de banha ou farinha em excesso. Aqui, o biscoito que parece ser tão inofensivo. Vou comer todo dia no café da tarde. Biscoito aqui com um copo de leite. Parece eu vou contar uma coisa, nada, né? Eu conto sempre para os pacientes. As pessoas acham, é levinho, né? Parece que é super tranquilo. Aí o paciente fala, eu como 6 bolachinhas água e sal. Cada 3 bolachas água e sal equivalem a um pão francês. 3? Cada 3 bolachas equivalem a um pão francês. Não acredito. Então, o paciente deixa de comer um alimento que pode ser um pão francês integral, que tem pouquíssimos ingredientes e que é saudável se consumido com moderação, e come algo que tem açúcar, gordura hidrogenada e num volume muito maior e que sacia muito menos. Então, essas armadilhas que nós temos que tomar cuidado, porque tem coisas que parecem mais saudáveis e existe um apelo da indústria para isso, né? Sim, sim. Para que algo pareça saudável, para que você queira comer aquilo, mas o que é saudável é o básico, não precisa nem gastar muito. Comer bem não precisa gastar muito. E aqui temos a nossa receita. Eu adoro esse tipo de suco detox. Se você nunca experimentou, não sei se você vai estranhar um pouquinho, mas sinceramente eu acho muito gostoso. Me fala um pouquinho dessa preparação. Enquanto isso, ô soldadinho, me resgata aqui que o ponto morreu de novo. Obrigada, amigo. Vamos lá então para essa receita. Eu gosto de falar sempre que o suco detox, ele não é um milagre que vai resolver todos os problemas. Tá. Por que nós falamos tanto de sucos detox? O objetivo do consumo de suco detox é aumentar a ingestão de micronutrientes e de líquidos para ajudar nesse processo de desintoxicação. Tá. Tem pessoas que não comem a fruta inteira, preferem suco, então a gente orienta os sucos, tá? Eu gosto sempre de fazer o suco com as fibras, então colocar com o talo, com o miolo, com a casca, para que a gente tenha uma ingestão maior de fibras. Tá? Correto. O papel do suco é dar mais nutrientes para ajudar o fígado, o intestino, os rins a trabalharem melhor e eliminarem tudo aquilo que não presta. Boa, vamos lá então. Nós vamos fazer esse suco. Eu falo sempre que o suco ele depende do seu gosto. Essa aqui é uma receita, mas a gente pode ir variando conforme nosso paladar, tá? Então nós vamos colocar uma rodela de abacaxi. É a quantidade de suco para uma pessoa. É para uma pessoa, exato. A gente vai pôr, deixa eu tirar esse daqui. A gente vai pôr uma folha de couve. Eu coloco sempre com o talo. Não vou pôr a mão, que a minha mão não tá. E é uma folha, essa folha aí, ela tá até pequena, porque às vezes você compra um maço de eu couve, vou contar que vem essa uma folha gigante, né? Como que é o nome dele? O Matheus. Joel. Joel. Essa folha é especial, porque veio da horta orgânica do Joel. Joel, é da sua horta? Mas é da horta do Joel. maravilha! Quando eu cheguei, eu tinha comprado uma que não era orgânica, a minha tava tão feia, mas tão feia. Mas você resolveu vir trabalhar e trazer uma couve do nada, assim, hoje? Ou tipo, alguém pediu? Foi, menino, você sempre traz? Olha só. Olha que linda. tá? Sem agrotóxico, sem
Olha, aditivos químicos. Além de artista, é um ótimo agricultor, então, nosso querido Joel. E Parabéns. o alface viu? também. Muito obrigada por isso. O alface também? Também. É seu? O que mais tem lá? Ai, depois eu quero te entrevistar, amigo. Que eu quero saber, tem morango também? Olha que maravilha, parabéns. Olha que linda. Tá lindo demais. Olha Não é? isso. Sem agrotóxico nenhum. Muito bom, gostei, viu? Tô falando e não falei o que eu tava colocando aqui dentro. Volta. Então, uma folha de couve, uma rodela de abacaxi. Eu coloquei meia maçã, é opcional para deixar mais docinho, tá? Vou pôr um pouquinho de limão, limão é a gosto. Um pouquinho seria meio limão? Aqui tem meio limão que nós esprememos, mas eu coloquei menos porque o limão ele é muito Mais forte. característico. Depende do quanto você aguenta aí de Exato, limão. então eu coloquei só um pouquinho, tá? Aqui a gente tem um pouquinho de cúrcuma. Uma pitadinha só, É uma né? pitadinha, bem pequenininha. A gente vai pôr a chia para dar um pouco mais de saciedade. Nós esquecemos de pôr a pimenta, mas a gente pega aqui um pouquinho, ó. Vai pimenta. Por conta da cúrcuma, lembra que eu falei? Assim eu nunca tomei esse suco. E aí vai E a gente vai pôr uma rodelinha bem pequenininha de gengibre. de gengibre. Ah, tá, é só um pouquinho, porque eu achei que você ia colocar tudo. Não, se eu colocar tudo isso, você não vai conseguir. Pode pegar com a mão se quiser, se ficar mais Posso? fácil, não tem problema nenhum. Senão ficar difícil de cortar aí, pronto. Pronto. Ah, é bem pequenininho. E aí, o suco. A gente coloca Água de 200... coco, né? É, água de coco, perdão. Água de coco, 200 ml a 250, tá? Aqui Tá. tem um pouquinho mais. Eu vou pôr um pouco mais para bater, porque não tá tudo E picadinho. pode deixar bem geladinha essa água de coco também, Exato, né? para ficar gelada. bem refrescante. E tem que tomar na hora também, né? Bateu, tomou. Tomou na hora, Tá senão bom. a gente perde um pouco dos nutrientes. Tomou? Erra sempre, todo mundo vai errar. Não sei por que dizer. Olha lá, acho que essa tomada. Peraí, deixa eu ver se fechou aqui direito. Quer trocar aqui? É, troca a tomada. Vamos Do outro trocar. lado, Má? Pera aí, Gabi, cadê você? Se não é você aqui Tinha nesse pessoas? programa, hein, amigo? Olha, eu vou te falar, viu? Vamos lá, Resolve aí, quero ver. E ele resolve mesmo. tá tudo encaixado. Tá. Vê se tá. Opa, Ele tá travando, mas ele tá. Ó. pronto. Talvez assim de uma vez, para sempre eu lhe esqueça. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei porquê, mas acho que é falta de compreensão. Você me tem como réu, o culpado e o ladrão. Foi. Resolvido. Funcionou. Funcionou. Você quer coado ou sem coar? Pode ser sem coar, pra mim eu tô acostumada. É mais saudável. É, e a gente aproveita mais as fibras também, não Ó, não aproveita? bateu. Sim, aproveita mais as fibras. Por isso que eu gosto de orientar sempre o suco coado. Ai, que delícia. Isso aqui é pura saúde. Pode tomar um copo desse, então, por dia. Pode. Pode? Ele deve estar... Eu adoro. Depois você faz na sua casa, experimenta docinho. Tá uma delícia e pura saúde para você ajudar seu organismo agora, né? Tá precisando para começar o ano mais leve, desinchado, coisa boa. E você também, ó, pode seguir a Caroline, né, que está sempre aqui com a gente, Caroline Trevisan, que é nutricionista. Qual que é o seu Instagram? @Caroline Trevisan. @Caroline Trevisan lá no Instagram. Volte muitas vezes esse ano, porque a gente adora ter você Obrigada, aqui, viu? viu? Muito obrigada. Que aula. Amém. Pra nós. Obrigada. Boa sorte.